Bem, a gente já está conectado com a gente, Dr. Carlos Starling vai falar para a gente sobre essa segunda fase de reabertura gradual do comércio em Belo Horizonte. Segundo a Prefeitura, com essa etapa, 92% dos empregos estarão ativos na cidade. Então vamos bater um papo com ele. Bom dia, Dr. Carlos. Eu acho que o microfone do senhor está desligado aí. Vamos ver se a gente consegue... Ok, Carol. Isso, aí. Agora certinho. Agora estou ouvindo o senhor. Bom dia, doutor Carlos. Certinho, perfeito. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer falar com o senhor mais uma vez aqui no Central 98. Prazer todo meu, Carol. E aí, a gente falar um pouquinho sobre essa segunda fase, né, doutor Carlos? Como é que está a expectativa e a gente ativando aí muitos profissionais, 92% dos empregos ativos nessa fase? Como é que foi tomar essa decisão? Belo Horizonte está preparada realmente aí para poder avançar dessa maneira? A gente vai passar por isso de maneira tranquila, na opinião do senhor? Carol, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde vem se preparando desde o princípio desse ano, desde janeiro. Então, esse planejamento está sendo executado. A decisão de flexibilizar, ela foi tomada em função dos indicadores epidemiológicos, né? Nós estamos com a velocidade da epidemia controlada, o número de leitos disponíveis dentro da faixa também de segurança. Portanto, nós tínhamos todos os elementos para poder fazer uma certa flexibilização. Então, para avançar para a segunda fase de flexibilização que havia sido planejada. Doutor Carlos, João Henrique do Vale, bom dia. Bom dia, João. Bom dia. Até sobre essa questão dos indicadores, duas questões. Primeiro, a gente viu que a gente tinha a expectativa de aumento da velocidade, né, do R0 por causa da flexibilização da primeira etapa e esse dado ele diminuiu. Queria que você explicasse um pouco sobre isso e também sobre os dados que foram divulgados ontem da ocupação dos leitos da UTI que eles aumentaram. E chegou num patamar que é o de alerta, né, se eu não me engano. E falar um pouco sobre isso também, se isso preocupa vocês. Preocupa sempre, né? Então nós estamos no meio de uma epidemia, a curva ainda é ascendente, né? Mas nós temos como eu disse, um planejamento que pode, inclusive, significar um aumento do número de leitos, né? Existe uma reserva técnica que foi feita pela Secretaria. Então, apesar do número de leitos ocupados ter ficado em 72% ontem, hoje nós já podemos ter abertura de novos leitos. Então, isso tudo foi bem planejado, né? Então, a ideia nesse momento é fazer uma flexibilização, observar os indicadores ao longo dessa semana e se a velocidade da epidemia aumentar muito, a ocupação ocorrer de forma rápida, nós temos possibilidade, inclusive, de não realizar a fase seguinte de flexibilização ou mesmo de retroceder. Mas o ponto fundamental é nós termos dados epidemiológicos, né? E com esses dados em mãos, nós podemos fazer, né, a flexibilização que foi planejada. Ou não, ficamos no estágio que estamos, né? Então, com os dados dessa semana, nós vamos, na sexta-feira, avaliar se avançamos ou ficamos quietinhos nesse mesmo ponto. Doutor, até sobre essa flexibilização, falou-se muito sobre a questão das galerias e dos shopping centers. Por que não liberar esses locais, já que liberaram os shoppings populares? É uma questão que sempre chega aqui pra gente. Eu queria a opinião de você, né, do comitê, por que não foi liberado esses outros estabelecimentos? O número de pessoas que ocupam esses espaços e a possibilidade de controle. Um shopping popular, e é bom que as pessoas entendam isso, né? Existe um tipo de comércio que, se não for feito naquele local, ele vai ser feito no meio da rua, de forma aleatória, né? Então, isso
isso preocupa muito, né, a própria prefeitura, a volta de camelôs, né? Então, ali é uma situação completamente à parte. Agora, todo esse processo de flexibilização, ele tem sido feito com base no volume de pessoas, inclusive, que circulam no meio da rua. Então, que vão tomar ônibus, pegar ônibus. Então, todo esse planejamento, o cuidado é para evitar concentração de pessoas nos meios de transporte e também nos espaços que são de difícil controle. O shopping popular, apesar de ser popular, existe um controle e possibilidade de controle interno muito grande. Claro, todos os outros shoppings, ao longo da epidemia, ao longo das próximas semanas, podem também vir a ser abertos. Mas isso tem que ser feito com cuidado, com planejamento, que eu sei que todos os setores estão fazendo esse planejamento. Entretanto, a forma, né, com que isso tem que ser, está sendo feita, acaba nos dando segurança de que não vai haver um acúmulo tão grande assim de pessoas, e nós sabemos, qualquer concentração de pessoas num curto espaço, num espaço reduzido, né, isso facilita a transmissão viral. Então, a ideia é ir fazendo isso com muita cautela, né, para que não haja realmente explosão do número de casos. Doutor Carlos, a gente tem visto também muitos proprietários de bares, restaurantes, muito ansiosos por uma expectativa, né, uma data de abertura. Como é que tem sido feito esse planejamento do comitê? Por exemplo, a próxima fase, né, se a gente avançar aí na semana que vem para a próxima fase, já se sabe se esses estabelecimentos estão incluídos nesse próximo planejamento, nesse próximo passo, ou isso vai ser analisado semana a semana para ver aí quem pode reabrir e quem não pode? Isso vai sendo, Carol, vai sendo analisado semana a semana, né? Não há garantia de que nós tenhamos condições técnicas para fazer essa flexibilização. Bares e restaurantes nós sabemos que são muito mais complicados de serem controlados. As pessoas, depois que bebem, né, elas perdem. Aliás, para beber tem que tirar a máscara, né? Para alimentar tem que tirar a máscara. Então nós perdemos um aliado muito importante no controle dessa epidemia, no distanciamento social, que são as máscaras. Essa que eu estou usando, por exemplo, nesse momento que eu estou dentro de hospital. Mas na rua, né, também as pessoas têm que usar o tempo todo, principalmente onde há uma maior concentração de pessoas num espaço reduzido. Isso acontece nos bares. Pra você ter uma ideia, um garçom transmitiu para mais de 200 pessoas, né, coronavírus. Isso em Viena, isso é a experiência de Viena. Existem vários outros surtos relacionados a esse tipo de ambiente. Então, com certeza, nós temos toda a sensibilidade do mundo para a necessidade das pessoas de voltarem à atividade econômica, voltarem a produzir. Mas temos que fazer isso, como eu já disse, com um extremo cuidado, né, para que nós mantenhamos o controle da epidemia que nós estamos tendo nesse momento em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma das capitais brasileiras, né, com o melhor resultado, né? Então, nós não podemos perder o controle, e as pessoas têm que entender a paciência necessária para que nós passemos por esse momento. Doutor, só para a gente finalizar, estamos com um tempinho apertado. Ontem surgiu, a OMS falou sobre a transmissão da Covid a partir de sintomáticos ser muito rara. E hoje isso viralizou, muita gente falando sobre essa questão. Queria seu posicionamento sobre isso, como é que chegou essa informação para vocês? Bom, nós já sabíamos disso, né? Tem trabalhos publicados mostrando que a transmissão
de assintomáticos em função de carga viral, claro que isso é dependente, né? Uhum. A transmissão, a carga viral mais baixa, né, faz com que essas pessoas eliminem menos vírus. Isso acontece também após o 8º dia de doença. Após o 7º dia, a partir do 8º dia, o volume de vírus vai reduzindo, que a pessoa espelha ao falar, tossir, etc. Então, assintomáticos, né? Isso não é uma questão geral, né? Tem pessoas que, inclusive, assintomáticas, são super disseminadores, mas, felizmente, essa é uma raridade. Tem pessoas que, mesmo assintomáticas, dispersam para 8, 10, 15 pessoas, dispersam vírus, obviamente. Agora, a grande maioria, não. A grande maioria pode contaminar? Pode. Claro que pode. Mas o volume de vírus eliminado é menor. Essa informação, então, doutor Carlos, de alguma forma ela altera aí as medidas de distanciamento e de isolamento social? A gente tem recebido muito essa pergunta aqui no nosso WhatsApp. Não, Carol, não altera em nada, né? O fato de eliminar menos não quer dizer que não elimine, que não tenha possibilidade de transmissão. Não muda nada. A recomendação continua a mesma, mantenha-se em casa, só saia para aquilo que for absolutamente necessário, né? Quando tiver que sair, use máscara, lave as mãos, né? E mantenha-se com o distanciamento necessário. Ser objetivo nas saídas é fundamental, né? Então, tem que comprar alguma coisa, planeje antes, vá, faça, compre e volte para casa. Então, essa continua sendo a principal estratégia, o distanciamento social, o isolamento daqueles de maior risco, né? Que certamente são as formas mais seguras da gente conduzir essa epidemia nesse momento. Certamente nós vamos ter aí nos próximos 1 ano e meio, 2, devemos ter vacina para a população. Até lá, nós vamos ter que conviver com essa nova normalidade, que é necessário. Agora, é triste ver a forma como o Ministério da Saúde está tratando essa epidemia. Não? Então, sonegar os dados epidemiológicos, Carol, certamente é uma das situações mais graves que nós já vivemos até agora, porque são com esses dados que nós conseguimos planejar as ações de saúde pública tão necessárias para conduzir a epidemia de forma adequada. Tá aí o Central 98 conversando com o infectologista, Dr. Carlos Starling. Mais uma vez, Dr. Carlos, muito obrigada pela participação, para esclarecer nossas dúvidas aqui, as dúvidas dos nossos ouvintes no Central 98. Carol, foi um prazer mais uma vez. Sempre uma satisfação conversar com vocês. Hoje estou sentindo falta do Paulo, hein? Sentindo falta do Paulo Leite. Né? Paulo Leite aí uma reunião hoje a trabalho também. Aí tá eu e João Henrique aqui na dobradinha no Central 98, mas amanhã ele tá de volta. Prazer, um grande abraço para você, para o João. Deixo o meu abraço aí também para o Paulo e para todos os seus ouvintes. Pode deixar que a gente manda assim, ótimo dia, ótima semana para o senhor.